É aí, bora para o recap. RPG Online é conhecido como o maior jogo de fantasia entre os jogos de realidade virtual modernos. Ele utiliza uma cápsula específica do jogo para proporcionar aos 5 sentidos uma experiência indistinguível da realidade. Com sua tecnologia patenteada de digitalização, ele cria um avatar idêntico ao usuário, combinado com a mais recente tecnologia de inteligência artificial, e PCs e monstros agem como se tivessem consciência real. Ele oferece até mesmo uma experiência divertida e bem equilibrada sem a necessidade de gastar muito. RPG Online é o maior jogo coreano e, devido à sua popularidade, as pessoas até mesmo estão prestando atenção às ações dos melhores jogadores. Mas o mais notável entre eles é o guerreiro classificado em 50º, Barks. A razão pela qual as pessoas prestam atenção nele em vez de outros jogadores de classificação superior é que, no RPG Online, onde agrupar-se é considerado essencial, ele era um jogador solo hardcore e derrotou o dragão enfurecido. Há muitos rumores especulativos sobre ele, como se ele estivesse ligado ao desenvolvedor, ou se ele fosse um garoto rico que gastou uma fortuna no jogo, mas sua verdadeira identidade é Kang Yuan, desempregado. Yuan riu, sem entender por que as pessoas estavam ficando tão animadas só porque ele derrotou um mero dragão enfurecido. A comunidade estava em tumulto enquanto ele visitava sua avó, mas ele soava preocupado e se perguntava o que diabos estava acontecendo. Um dos jogadores disse ao seu amigo para olhar para o Yuan, mas seu amigo respondeu que não queria olhar, porque Yuan claramente estava perdendo a cabeça. Então, outros jogadores começaram a cochichar entre si e se perguntaram se deveriam relatar Yuan, que estava nu, em pânico, e disse a todos para esperar, que ele colocaria suas roupas imediatamente, para que não o denunciassem. Mas então ele percebeu que não tinha nenhum item, o que o fez se perguntar por que seu inventário estava vazio. Ele riu nervosamente enquanto perguntava por que não via nenhum de seus itens, se era um erro. E onde estava o botão para relatar erros? Então ele clicou no sistema e ficou chocado ao ver que mostrava o nome de seu personagem, Barks, mas seu nível era iniciante, nível 1, fazendo-o gritar em pânico. Sua mãe entrou correndo em seu quarto e perguntou o que estava errado e se havia um ladrão. Ele ofegou e chamou sua mãe, fazendo-a engolir nervosamente. Então ele disse à mãe que ele acha que sua conta foi invadida. Sua mãe olhou para ele com um olhar vazio e perguntou se ele estava falando de sua conta no jogo, a qual ele jogava repetidamente, fazendo sua mãe explodir de raiva e perguntar furiosamente por que ele estava fazendo um escândalo por algo assim. Ela lembrou o que ele disse quando abandonou a faculdade, perguntando como ele planejava resolver sua vida se tudo o que fazia era jogar e cochilar na escola preparatória para funcionários públicos. Então sua mãe bateu a porta com força enquanto gritava com ele que ele lhe daria um aneurisma. Ele se apoiou na mesa, chorando, sabendo que tinha se esforçado muito para desenvolver seu personagem e que eles deveriam devolver seu Barks. Então ele se lembra das pessoas o chamando de melhor jogador solo do mundo, o Mobo Solitário, o Guerreiro Solitário e o Assassino de Dragões. Depois de recuperar a compostura, ele ligou para a corporação DreamHack e eles perguntaram como poderiam ajudá-lo. Ele informou a equipe que acredita que seu personagem foi invadido e que enviou um ticket, mas recebeu uma resposta dizendo que tudo estava normal, o que parecia impossível. A equipe perguntou se ele tinha mencionado seu nome como Kang Yuan e o número 10, ao que ele respondeu que sim. A corporação agradeceu a ele por verificar e pediu a ele que esperasse um momento. Ele esperou ansiosamente, mas então a equipe informou que eles verificaram que seu personagem foi criado apenas 4 dias atrás e não parecia haver nada normal no momento. Ele ficou chocado ao ouvir isso e disse à equipe que havia criado Barks durante o beta aberto e que seus níveis foram redefinidos. E, além disso, Barks está completamente nu. A equipe informou a ele que seu sistema indicava que o Barks ao qual ele se referia foi excluído há 5 dias, o que o fez entrar em pânico. Ele disse à equipe que havia estado na casa de sua avó na última semana, então não poderia ter feito login, e perguntou como seu personagem poderia ter sido excluído quando sua conta foi invadida. A equipe lembrou a ele que a DreamHack possui um sistema de segurança de classe mundial e, infelizmente, parece ser o resultado de seu mau manuseio de informações pessoais. Ele ficou irritado ao ouvir isso e perguntou à equipe se eles estavam implicando que era sua culpa. A equipe explicou que sua empresa recomenda a troca de senhas semanalmente para evitar tais incidentes, e seus registros mostram que ele não estava trocando a senha semanalmente de acordo com os termos de serviço deles. A empresa não assume responsabilidade em casos de má gestão de informações pessoais por parte do usuário. Antes que a equipe pudesse terminar de falar, ele desligou com raiva e gritou que entendia. Ele sabia que não tinha excluído seu personagem, mas ele tinha sido apagado, então era realmente um ataque de hackers. Ele não sabia quem era o hacker, mas jurou que nunca perdoaria essa pessoa e gritou para o hacker esperar. Um momento depois, seu irmãozinho entrou em seu quarto e estava prestes a dizer algo. Seu irmãozinho, o viu chorando e bebendo na frente da imagem de seu personagem.
Ele perguntou a Yun se ele queria uma bebida, fazendo Yun se perguntar se seu irmão tinha enlouquecido, já que era menor de idade. Yun perguntou a ele se ele finalmente tinha enlouquecido enquanto estudava para o concurso público e disse a ele que sabia que ele não conseguiria. Ele respondeu com tremor que ele realmente havia enlouquecido e que hoje era o dia em que sua outra metade deixou aquele mundo. Então ele perguntou a Yun como ele poderia manter a mente clara em um dia como aquele. Yun disse a ele que era triste, mas achava que seu irmão era um perdedor porque sabia que jogar o dia todo não era suficiente para ele. Então Yun disse a ele que a mãe deles queria que ele pegasse uma concha na cozinha, mas ele simplesmente perguntou a Yun se ele não conseguia ver que ele estava ocupado e ordenou a Yun que a pegasse em seu lugar. Yun lembrou a ele que precisava ir para a escola de reforço porque estava no ensino médio e seu irmão mais velho estava desempregado. Então, no final, foi ele quem desceu para buscar a concha, enquanto xingava seu irmãozinho. Porque eu não tinha respeito por seu irmão mais velho, ele abriu a porta achando que Yun achava que ele estava abaixo dele. Então ele informou a seu pai que sua mãe tinha instruído a pegar uma concha lá em cima, fazendo seu pai perguntar o porquê. Ele simplesmente pegou uma concha, explicando a seu pai que não sabia, e sua mãe mencionou que a concha quebrou enquanto ela estava fazendo arroz frito. Seu pai ficou surpreso e perguntou quão forte sua mãe estava usando para quebrá-la. Ele respondeu que todos os objetos têm uma durabilidade inerente, mas sua mãe não parecia considerar isso. Enquanto dizia a palavra durabilidade, uma ideia surgiu em sua mente. Ele soltou uma risada sinistra, o que assustou seu pai. Ele pensou que era isso. Então ele gritou Eureka, e saiu às pressas do quarto, deixando seu pai perplexo. Seu pai gritou para ele fechar a porta antes de sair, mas ele continuou correndo para cima, sabendo que o RPG Online tinha um sistema de durabilidade. Cada peça de equipamento consumia sua durabilidade à medida que era usada. Quando a durabilidade atingia zero, o item era destruído. Devido a isso, os jogadores procuravam ferreiros que podiam reparar seu equipamento antecipadamente. A habilidade de reparo variava de acordo com o nível, então quanto melhor e mais caro o equipamento, mais alto o nível do ferreiro a quem eles tinham que confiar. Ele se perguntou o que aconteceria se um ferreiro de alto nível reparasse o equipamento por um preço mais baixo. Ele pensou que todos iriam correr para solicitar reparos de equipamentos. Ele sabia que o equipamento de Bartz era todo composto por itens caros e raros, então não havia como o hacker tê-los deixado em paz. Se o hacker tivesse vendido os itens antes de excluir seu personagem, ele poderia encontrar o hacker seguindo o rastro de suas vendas. Ele disse ao hacker para esperar e que iria confrontá-lo e pegá-lo. Em seguida, ele fez login no jogo e a bola de bilhar o recebeu no RPG Online. Ela perguntou a ele se queria entrar no jogo, e ele respondeu que não, porque iria criar um novo personagem. Ela entendeu e pediu a ele para escolher o aniversário de seu personagem. Ele pediu para escolher um aniversário aleatoriamente para ele, e o sistema selecionou 4 de abril como o aniversário de seu personagem. Em seguida, perguntou se ele também tinha escolhido o nome do personagem aleatoriamente, mas ele respondeu que não, pois queria escolher o nome por conta própria. Ele se perguntou que nome dar ao seu novo personagem. Queria algo curto, mas forte como Barks, então estalou os dedos e decidiu pelo nome que queria. Zig. A bolinha fofa brilhou e abriu a enorme porta para ele. O sistema informou que havia criado o personagem Zig, e ele exclamou que esse seria o nome do maior ferreiro em RPG. No entanto, quando entrou no jogo, alguém lhe disse que ele não tinha chance. Eles bateram com força o martelo na mesa e disseram que era um trabalho que exigia paciência e resistência infinitas, não algo que um garoto como ele pudesse desafiar à vontade. Smith Pabuchi, o ferreiro IPC, disse-lhe zangado para sair de sua forja e mandou-o embora, deixando-o chocado e atordoado de medo. Existem 2 maneiras de conseguir um emprego de produção. Uma delas é aprender comprando um livro de habilidades, e a outra é aprender trabalhando. A segunda opção permite que você ganhe dinheiro e avance em seu trabalho, mas todos a evitam porque todos os artesãos mestres e PCs têm personalidades estranhas entre eles. Ele estava especialmente preocupado com Pabuchi porque ele constantemente arrumava brigas com ele quando tentava reparar seu equipamento como Bart, mas, considerando que ele estava sem dinheiro, sua única opção era esta. Seu nível atual era 10, com apenas 35 G em dinheiro. Ele bateu na porta, se perguntando quão difícil seria a tarefa de avanço no trabalho. Em seguida, invadiu o local, gritando que queria se tornar um ferreiro. Pabuchi perguntou se ele queria dizer um ferreiro, e ele respondeu confiantemente que queria se tornar o maior ferreiro do mundo, mas Pabuchi disse que ele não tinha chance, o que o deixou confuso. Pabuchi disse a ele que podia ver de relance que ele nunca conseguiria, o que o deixou furioso e chocado. Ele disse a Pabuchi que não era justo e pediu a ele que o testasse antes de reprová-lo. Pabuchi perguntou que teste era esse, e ele respondeu que Pabuchi podia ordenar qualquer coisa a ele, o que Pabuchi aceitou.
Mais tarde, Pabuchi ordenou que ele cortasse toda a madeira lá, e lhe deu um dia. Se ele conseguisse terminar, ele reconsideraria. Ele apontou para uma pilha de madeira enorme e perguntou a Pabuchi se ele queria que ele cortasse tudo. Pabuchi simplesmente se afastou e disse provocativamente que ele poderia desistir se quisesse, deixando-o chocado. Então ele começou a cortar a madeira, mas continuou errando e a madeira nem tinha um arranhão. Ele tentou várias vezes, mas a madeira evitava seu machado, então ele continuava errando. Ele até tentou cortar mais rápido, mas continuou errando, o que o deixou cansado e irritado. Ele gritou, perguntando por que ele tinha que fazer isso quando via os outros avançando imediatamente sendo ensinados a martelar. O homem disse a ele que provavelmente era devido à afinidade. Ele perguntou ao homem quem ele era e o homem respondeu que também era um aprendiz esperançoso de ferreiro. Em seguida, o homem lhe perguntou se ele sabia como escolher uma data de aniversário durante a criação de personagem, porque aparentemente isso determina sua afinidade com os trabalhos. Ele disse a ele que dizem que os trabalhos têm um começo particularmente difícil se a afinidade não combinar. Ele ficou chocado e se perguntou se as datas de nascimento eram tão importantes. Ele se lembrou de ter dito ao sistema para escolher aleatoriamente para ele. O homem disse a ele que também estava tendo dificuldades por causa disso, fazendo-o xingar de raiva porque nunca soube disso e se perguntou se deveria criar um novo personagem. O homem se afastou desejando-lhe boa sorte. Ele pensou que teria que alcançar o nível 10 novamente se criasse um novo personagem. Em vez de se preocupar, decidiu focar na tarefa em mãos. Ele balançou o machado furiosamente para cima, gritando que tinha certeza de que Pabuchi o deixaria avançar se cortasse tudo e disse para a madeira morrer. No entanto, ele continuou errando até finalmente cortar a madeira ao meio, o que o fez se sentir mais energizado. Ele continuou a cortar sem parar. Um momento depois, a madeira estava devidamente cortada, e Pabuchi não podia acreditar que ele tinha terminado em um dia. Ele se deitou exausto no chão. Levantou-se e disse a Pabuchi que, é claro, ele havia concluído a tarefa porque prometeu que o faria. Ele perguntou a Pabuchi se agora o contrataria oficialmente, mas Pabuchi respondeu que não havia como e entregou-lhe uma espada enorme, instruindo-o a ir para o Monte Lanka e extrair 10 pedaços de carvão negro. Ele perguntou onde estava o Monte Lanka, e o sistema mostrou que era sugerido para níveis de 15 a 45 porque continha um campo com um chefe de nível 45, o Javali Enfurecido. Ele perguntou a Pabuchi se queria que ele fosse lá e se Pabuchi assumiria a responsabilidade se ele morresse. Pabuchi disse que era a razão pela qual ele havia emprestado a espada, mas ele poderia desistir se não gostasse. Isso o deixou irritado e questionando suas próprias habilidades. Ele arrancou a espada da mão de Pabuchi e disse que estava bem. Pediu a Pabuchi que prometesse que o tornaria ferreiro se ele completasse a tarefa, e Pabuchi concordou. Mais tarde, ele chegou ao Monte Lanka, e sua missão era ir até o local marcado por Pabuchi e obter 10 pedaços de carvão negro. Ele atacou furiosamente as pedras para minerar, mas continuou a errar. Lembrou-se de que não era um jogo em que a força bruta funcionava e lembrou o padrão de cortar madeira. Ele percebeu que precisava segurar o cabo levemente e balançar com um movimento circular, como se estivesse empunhando uma espada. Seguiu essa técnica e obteve um pedaço de carvão negro. Orgulhosamente, pensou que era o resultado de 2 anos de experiência. Decidiu continuar, dizendo a si mesmo que era como balançar uma espada. Continuou até obter 10 pedaços de carvão negro e completar sua missão. O sistema instruiu a entregar o carvão negro a Pabuchi e receber a recompensa de avançar para ferreiro. Enquanto passava por outros jogadores que estavam lutando contra monstros, estava prestes a dizer ao seu hacker para esperar, quando um javali apareceu subitamente na sua frente, deixando-o confuso e chocado. O sistema o alertou de que o chefe de campo do Monte Lanka, o Javali Enfurecido, tinha aparecido. Rosnou furiosamente para ele, e ele ficou inicialmente atordoado e confuso. Então, gritando, correu enquanto o javali o perseguia. Os outros jogadores entraram em pânico e gritaram para fugir porque era o chefe de campo. Enquanto o javali estava ocupado perseguindo apenas ele sabia que o Javali Enfurecido era um chefe que só aparecia uma vez por dia em um local aleatório, o que o fez se perguntar por que havia surgido na sua frente de todos os lugares. Ele também sabia que, como estava visando um emprego de produção, sua saúde era baixa, então morreria com um único golpe. De repente, rosnou alto e o atacou rapidamente. Felizmente, ele conseguiu evitar a tempo. Em seguida, virou-se para enfrentá-lo, perguntando-se se estava fixado nele, e sabia que precisava desistir de correr. Além disso, naquele jogo, empregos de produção tinham desvantagens em combate. No entanto, a natureza dos jogos de realidade virtual significa que o corpo do personagem está conectado ao mundo real, e o princípio de design de RPG Online visa o realismo,
o que significa que, dependendo das habilidades marciais ou dos sentidos naturais de combate, lutas desvantajosas ainda são viáveis, e a fraqueza do javali enfurecido é o centro da testa. Então, ele pulou para frente para encontrar o javali, pensando que, não importa o quão fraco fosse o dano, ele poderia vencer se atingisse precisamente sua fraqueza. Ele balançou a espada na testa, mas o javali bloqueou seu ataque com o corpo, o que o surpreendeu. Em seguida, atacou-o rapidamente, fazendo-o ser jogado para longe. Mas ele conseguiu sobreviver, pensando que parou porque tinha baixa velocidade de movimento e, se soubesse que isso aconteceria, teria trazido algumas poções de destreza. O javali rosnou alto de raiva e correu rapidamente em sua direção, fazendo-se perguntar o que deveria fazer, porque não tinha outra resposta além de atacar sua fraqueza. E se ele deveria apenas correr? Ele segurou a espada firmemente e se posicionou, perguntando por que estava tão preocupado com um simples javali enfurecido quando era Barks. E o personagem pode ser temporário, mas a classe é permanente. Então, ele correu confiante em direção ao javali, mas o sistema mostrou a ele que sua resistência estava insuficiente e que ele deveria consumir comida, deixando-o confuso e se perguntando por que já estava sem resistência. Ele praguejou frustrado, pensando que estaria morto. Mas então uma flecha voou em direção a ele e atingiu o javali no corpo, diminuindo sua saúde em 30. Ele ficou confuso sobre de onde vinha a flecha. Então o chifre do javali caiu no chão, fazendo-o chorar e gritar de raiva. A garota perguntou o que deveria fazer agora e não achou que causaria tão pouco dano. O javali correu furiosamente em direção à garota e pulou para atacá-la, deixando-a chocada e perguntando por que estava correndo em direção a ela. Ele gritou para ela mirar no centro da testa dele, pois essa era a fraqueza. A garota ficou confusa ao ouvir isso e viu a testa brilhante do javali, então usou seu tiro poderoso para atacá-lo, e o sistema mostrou que o Zarkira derrotou o javali enfurecido. O javali desapareceu enquanto chorava, e ele suspirou aliviado, sabendo que mal sobreviveu. Enquanto a garota se aproximava dele, ele estava prestes a agradecê-la por ajudá-lo, mas então a garota segurou seu ombro e perguntou se já tinham se encontrado em algum lugar. Em seguida, a garota lhe disse que ele parecia familiar e se perguntou se talvez estivesse enganada. Ele timidamente se perguntou o que tinha de errado com aquela garota enfiando o rosto nele. Ela perguntou se ele não ouviu o que ela disse. Então ele correu rapidamente, dizendo a ela que apreciava sua ajuda, mas nunca a tinha visto antes e precisava continuar em sua missão porque não tinha tempo para conversar. Em seguida, agradeceu a ela por tudo. Ela ficou atônita, mas tinha certeza de que o tinha visto em algum lugar. Mais tarde, ele entregou o carvão negro a Pabuchi e notou que nunca tinha visto esse carvão negro antes, o que o fez pensar que era interessante. Pabuchi disse a ele que, honestamente, pensava que ele não seria capaz de obtê-los, mas ficou surpreso com ele. Ele perguntou a Pabuchi com raiva se ele não o faria fazer se achasse que ele não conseguiria. Pabuchi disse a ele que tinha que admitir que estava errado sobre ele, e que poderiam fazer bom uso de sua determinação. Então o contratou, fazendo dizer animadamente finalmente. Então a pequena bola fofa apareceu e perguntou se ele gostaria de se tornar um ferreiro, ao que ele respondeu, claro, e que havia passado por tantos problemas para se tornar um. Então o sistema parabenizou e disse que ele avançou para ferreiro, fazendo pensar com entusiasmo que finalmente se tornou um. Então ele se lembrou de que os níveis de 1 a 3 eram aprendizes, de 4 a 5 eram ferreiros intermediários, de 6 a 7 eram ferreiros de baixo nível e de 8 a 9 eram ferreiros novatos. Mas ele confiantemente pensou que agora a vida de ferreiro de Zig, que um dia se tornará uma lenda, começa. Pabuchi perguntou por que ele estava distraído e disse a ele para se apressar e segui-lo, ao que ele respondeu irritado que estava indo e xingou seu maldito professor para que esperasse. Mais tarde, ele estava ocupado forjando a espada com um martelo na bigorna. Então olhou para a espada curva que antes era reta e disse animado que estava perfeita. E talvez ele tivesse talento para a ferraria final. Mas Pabuchi disse que era um absurdo e duvidava que pudesse cortar até uma folha. Então ele disse que ia perdoá-lo daquela vez, mas se fizesse outra peça de lixo assim, ele seria demitido. Ele estava prestes a retrucar que era seu primeiro trabalho, então deveria pelo menos ser gentil, mas Pabuchi apenas disse que já era suficiente e mandou que ele se apressasse e fizesse 30 espadas curtas. E se alguma delas ficasse feia, ele seria demitido. Ele pensou com certeza como seu trabalho era diferente dos outros, sempre perdendo, e que tinha trabalhado o dia todo e a noite toda para fazer isso. No entanto, Pabuchi não sabia de nada. Então ele gritou, chamando Pabuchi de careca estúpido e barato, e disse a ele para esperar, pois ele faria a melhor espada curta. Um momento depois, ele segurou a espada na mão e a olhou, se perguntando qual era o problema. Então, desanimado, se abaixou e se perguntou o que precisava fazer para fazer uma boa espada.
O sistema então mostrou a ele que a espada curta barata era de baixa qualidade, feita por um ferreiro novato, e era difícil de usar devido ao seu estado desordenado. Isso fez perdê-la e gritar que não conseguiria derrotar aquele careca Pabuchi a esse ritmo. Mesmo assim, ele continuou a criar espadas sem descanso. Mas então ele notou algo em sua espada. Ele a examinou porque notou linhas azuis nela, e não apenas nessa espada, mas também em outras espadas. E os estilos das linhas eram todos diferentes. Ele se aproximou de outro ferreiro e pegou a espada do homem, fazendo perguntar o que ele estava fazendo. Ele olhou para a espada e notou que as linhas do homem estavam todas tortas, enquanto o homem lhe dizia com raiva para devolver sua espada agora. Mas então ele apontou a espada para a cabeça do homem, fazendo o homem gritar de medo e perguntar o que diabos estava acontecendo. Ele perguntou ao homem se ele não estava vendo, deixando o homem confuso. Então ele balançou a espada e perguntou ao homem se ele não conseguia ver algum tipo de linhas na lâmina. O homem respondeu que não via nada, então ele não deveria agitar a espada e chamá-lo de aberração. Ele encarou a espada por um momento, depois a devolveu ao homem, dizendo que ele também não sabia e que deveria apenas fazer a outra missão primeiro. O sistema mostrou que o treinamento de Ferreiro 5 era como se ele fosse um ferreiro. Ele definitivamente deveria saber como consertar coisas e disse a ele para consertar 5 machados quebrados e levá-los a Pabuchi. Ele olhou para o machado à sua frente e notou que as linhas nele eram vermelhas. Ele ergueu seu martelo, pensando em bater nele, e talvez as linhas vermelhas desaparecessem assim que fossem consertadas. Mas quando seu martelo atingiu o machado explodiu em pedaços, e o sistema mostrou que ele havia falhado na reparação. Ele ficou chocado. Ele olhou para o machado quebrado e pensou que Man tinha talento para consertar coisas. Mas então ele notou que a forma danificada coincidia com as linhas vermelhas, o que o fez pensar em algo. Alguns dias depois, Pabuchi o perguntou com raiva onde ele estava e lembrou que ele disse que faria as coisas em pouco tempo. Mas já haviam se passado vários dias. Então Pabuchi o notou e se aproximou dele. Ele perguntou a ele quanto tempo levou para fazer as 10 espadas curtas e disse a ele que esperava que ele já tivesse terminado o treinamento de conserto também. Mas então Pabuchi parou de falar. Quando viu as espadas perfeitamente consertadas na mesa, perguntou a Pabuchi como estavam as espadas e se estavam perfeitas. Ele aprendeu um fato chocante após alguns dias de produção e conserto. Primeiro, a linha azul é o rastro do martelo batendo no metal, e sua forma é influenciada pela força e pelo momento do golpe, e quanto mais consistente a distância entre as linhas, maior a qualidade de produção. Segundo, a linha vermelha são rachaduras dentro do tecido de metal criadas durante o processo de reparo, e teoricamente, se ele se concentrar em cuidar dessas linhas, o item pode ser completamente consertado. Além disso, a linha azul e a linha vermelha são os códigos de trapaça para tornar tanto a produção quanto o reparo perfeitos. Ele passou várias noites acordado, mas acreditou que ainda valeu a pena, porque graças a isso, ganhou uma habilidade incrível. De repente, Pabuchi bateu na mesa com força, chamando seu nome, fazendo-o pular de susto. Mas Pabuchi apenas disse que ele fez um ótimo trabalho e que passou. Além disso, não há mais nada para ensinar a ele. Ele perguntou confuso se realmente passou, e Pabuchi respondeu que, claro, porque suas habilidades são boas o suficiente. Além disso, para ser franco com ele, ele ficou surpreso porque caras sem talento como ele normalmente desistem imediatamente. Ele ficou chocado ao ouvir isso e perguntou a Pabuchi se alguém sem talento como ele já havia passado em seu treinamento. Pabuchi balançou a cabeça e respondeu que não havia ninguém assim, porque eles não tinham paciência. Ele perguntou a Pabuchi se alguém havia dito que podia ver linhas ou algo do tipo, e Pabuchi respondeu que não fazia ideia do que ele estava falando. Ele agradeceu a Pabuchi e pensou que havia uma alta possibilidade de que sua habilidade estivesse relacionada a uma conquista oculta. Além disso, ele imaginou que as condições poderiam ter sido alcançar um certo nível enquanto era treinado por um NPC com a pior afinidade que ele tinha. Ele nunca viu nada parecido na internet e acredita que provavelmente foi a única pessoa que passou por todo esse problema, o que significava que era a única pessoa com essa habilidade. Ele sorriu, percebendo que as coisas acabaram sendo mais interessantes do que ele pensava. Em seguida, ele se lembra de Pabuchi perguntando a Bartz por que ele estava tão determinado a ficar sozinho quando estava prestes a responder. Ele se lembra de seus colegas de classe zombando dele com palavras nojentas. Então ele responde a Pabuchi que é porque as pessoas não podem ser confiáveis. De repente, ele acorda em seu pesadelo e levanta a cabeça, sabendo que foi apenas um sonho. Isso faz pensar se é porque ele não dormiu bem, e porque seu pai o fez cuidar da loja quando não havia clientes. Em seguida, seu telefone toca porque alguém está ligando para ele, mas quando ele olha para o telefone, não reconhece o número. Mesmo assim, ele atende e diz alô.
A pessoa do outro lado se apresenta como Yong Ho-shik, um gerente de atendimento ao cliente da Dream Max. Ele responde ok tchau, mas Ho-shik lhe diz para esperar e pergunta se ele entrou em contato com eles alguns dias atrás sobre hacking. Ele pergunta a Ho-shik se eles decidiram restaurar seu personagem, mas Ho-shik lhe diz que não. De acordo com a política deles, eles não podem restaurar seu personagem. No entanto, decidiram lhe fornecer uma pequena compensação. Ele pergunta a Ho-shik se eles querem chamar de quitação em relação a seu personagem com um presente, e diz a Ho-shik que não precisa de nenhuma compensação, então não devem entrar em contato a menos que vão restaurar Barks. Ho-shik lhe diz que é o modelo mais recente da cápsula, no valor de $8.000, e pergunta a ele se não precisa dela. Ele fica chocado ao ouvir o preço e imediatamente muda de ideia. Então ele responde que precisa dela. Enquanto isso, em alguma praia, alguém pergunta se é ele e Ho-shik responde que a princípio Yuan disse que não precisava, mas Yuan concordou imediatamente assim que ele mencionou a cápsula. Você provavelmente agora acha que estão lidando bem com o assunto e então chama o homem de diretor San Seokjin. Seokjin responde que é bom ouvir isso, mas Ho-shik pergunta por que ele decidiu presentear a Yuan com a cápsula do próprio bolso. Isso faz com que ele pare de digitar e diga a Ho-shik que mesmo que Yuan tenha sido hackeado, ele está continuando a jogar em vez de desistir do jogo. Além disso, Yuan está jogando como ferreiro, o que a maioria dos jogadores evita. Ele pergunta a Ho-shik se ele não está curioso para ver que tipo de jogo Yuan vai demonstrar na próxima atualização, porque ele está muito empolgado. Enquanto isso, dentro do jogo, o quadro de avisos posta um anúncio sobre a festa ISO para a Masmorra Débora, que diz que estão recrutando membros para caçar na Masmorra Débora. Eles têm um arqueiro, cavaleiro e mago, então as pessoas interessadas devem mandar uma mensagem direta para eles. Cia se pergunta por que é tão difícil encontrar um grupo, e lembra que quando finalmente encontra alguém, eles desistem rapidamente. Isso a faz pensar se deve simplesmente ir como um grupo de 3. Então ela esbarra em alguém na rua enquanto caminha e ambos se olham para pedir desculpas, mas então se reconhecem e ela diz a ele que ele é o cara que estava sendo perseguido pelo javali. Ela diz que foi bom encontrá-lo e estava prestes a perguntar algo. Então ele corre mais rápido para Monge, pensando que deve sair antes que as coisas fiquem chatas. Mas então Jo aparece ao lado dele e diz que devem conversar um pouco. Isso o deixa chocado com a rapidez dela. Mesmo assim, ele continua correndo enquanto ela continua a dizer que devem conversar. Ele parou de correr porque estava sem fôlego e perguntou o que ela queria. Ela mostrou a ele um pôster e perguntou se ele queria se juntar a ela. Então, ela perguntou a ele para confirmar se ele nunca havia estado na dungeon de Deborah e disse a ele que disseram que era bom para iniciantes subirem de nível e ganharem dinheiro, mas ele sabe que o primeiro a descobrir a dungeon de Deborah foi Barks, que é ele. Ela disse a ele que estava procurando pessoas para acompanhá-la, mas ele só encontrou 2 até agora. Se ele se juntar, eles terão 4, o tamanho recomendado para um grupo. Ela ficou chocada ao ouvir que ele não queria e perguntou por quê, quando eles continuavam se encontrando, mas ele continuou balançando a cabeça dizendo que não. Ela perguntou tristemente por que ele não gostou da ideia quando poderia ganhar dinheiro e subir de nível. Ele ficou em silêncio por um momento e respondeu que era apenas porque. Mais tarde, os jogadores perguntaram se o cara era realmente bom em reparos e disseram a todos que levam tempo, mas dizem que ele tem uma taxa de reparo de 100%. Enquanto os jogadores estavam na fila, ficaram chocados ao ver que ele só cobrava 30 ouro. Ele não achava que teria uma multidão tão grande e se perguntou se deveria cobrar mais, mas deu um tapa no rosto enquanto se perguntava quem se importa com dinheiro quando preciso pegar o hacker. Então ele gritou ao lado da fila. Então alguém deu a ele um arco de arqueiro e ele se lembrou de que era o único equipamento de classificação D que ele tinha como Barks. Isso fez pensar se ele encontrou uma pista sobre o hacker tão cedo, mas ele notou que não havia insígnia no arco. O dono do arco deu a ele 30 ouro, o que o deixou irritado, e ele se perguntou por que o homem estava falando como um idiota. O amigo do homem sussurrou, perguntando se ele realmente ia dar para ela, e o homem respondeu que tinha que gastar algum dinheiro para impressionar as mulheres. Ele suspirou e se perguntou se o homem achava que era um simulador de encontros ou algo assim. Então ele ouviu o amigo do homem dizendo que eles queriam ajudá-la nas masmorras e até dar um item raro de presente. Ele perguntou se não seria uma perda se ela se recusasse a encontrá-los. O homem chamado Zerus disse ao amigo para pensar por um segundo e perguntou se eles seriam capazes de negar um pedido com disfarçatez. Depois de entender tudo, o amigo disse a Zerus que era verdade. Zerus disse a ele que, na remota possibilidade de ela dizer não, eles ameaçariam publicar sobre ela no fórum da comunidade. Então eles poderiam pressioná-lo para sair para beber. Ouvindo isso, ele sabia que aqueles caras eram verdadeiros canalhas e sentia pena de quem eles estavam tentando enganar.